E a nossa entrevista desta segunda-feira é com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, Marcos Procópio. A Associação Comercial tem se envolvido em questões de interesse dos comerciantes da cidade, tem se aliado à CDL em ações que visam melhorar as condições de quem atua no setor e tem lamentado a ação de bandidos que estão atormentando a vida dos empresários, arrombando lojas e causando muitos prejuízos aqui em Campina Grande. Presidente, boa tarde, bom recebê-lo aqui outra vez, tudo bom? Boa tarde, Paulo, boa tarde. Tem havido encontro de empresários tratando dessas questões recentes aí, desses arrombamentos? Na realidade, os encontros eles são frequentes, né? A gente já participa de quase todos os conselhos que são pertinentes à discussão dos interesses não só da associação de classe, não só dos empresários, mas de toda a sociedade de uma forma geral. Então a gente hoje ainda tem a presidência do Conselho Municipal de Segurança, onde tem essas reuniões mensais com uma ampla representação de quase toda a sociedade lá nesse conselho. Frutifica, dá algum resultado, os senhores percebem isso? A gente tem tido alguns avanços, mas o mais importante de tudo é a gente tentar entender os aspectos que compõem, vamos dizer, essa questão da violência urbana, principalmente essa violência patrimonial que hoje atormenta todos os cidadãos aí de nossa cidade, do nosso Brasil, e ver de que forma a gente pode achar o caminho para resolver essas questões, que é uma questão extremamente complexa. Quando você pega segurança pública e quando você pega desenvolvimento, são as duas matrizes mais complexas que tem de se resolver. O que é que, a que consenso se chega? Qual é a ideia que se tem de uma solução que a gente pudesse conseguir, digamos, reduzir isso aí a um nível aceitável, por exemplo? Não existe, vamos dizer, uma solução única. O que existe são um conjunto de ações que precisam ser feitas para poder a gente, pelo menos, entrar num processo de minimização. Então, eu tenho dito que o trinômio segurança pública, educação e desenvolvimento traduzido em emprego, eles estão interligados. Então, eu não tenho como resolver o problema da segurança pública se eu não resolver a questão do emprego. E da educação, que começa de casa, talvez, né? A educação, ela é muito mais ampla. Ela começa dentro de casa, ela vai para a escola, ela vai para todo. Ela vai para todo o ambiente. E a sociedade também, a gente precisa chamar a sociedade a se autoproteger, não alimentando os processos que causam violência. Ou seja, comprando produtos de origem duvidosa, que você não sabe de onde veio, comprando de locais também que você não sabe. Às vezes levando vantagem de reais, coisa pouca ali, e comprando produto, né, que às vezes é desviado até de um roubo, de um furto. Ou seja, você contribuindo com o ambiente também, com a sua rua, com o seu bairro, para solucionar os problemas que tem diante dele ou diante dos seus olhos, porque tudo isso faz parte da rede de proteção social que contribui para a violência. Então, Marcos, eu acredito que, partindo desse raciocínio, é uma coisa lenta, que não vai se resolver logo, no médio nem no curto prazo. É mais ou menos assim? Bom, a gente trabalhar em conjunto com os órgãos de repressão, os existentes, é uma das possibilidades. A gente ajudar todos os órgãos de repressão de uma forma direta ou indireta, ou através de informação, ou através de recurso material, ou seja lá o que for, é uma forma onde a gente consegue ter uma reação mais imediata. Mas a gente não resolve o problema de segurança pública. É uma coisa muito mais ampla, que foi construída ao longo de décadas. Foram deixando chegar a esse ponto e hoje está difícil voltar ao que era, né? É mais ou menos por aí. Há décadas já te dizia, ou se constrói escola ou vai faltar presídio. Eu lembro, hoje aliás, é o aniversário de Pelé, que está completando 77 anos, quando Pelé, em 69, fez o 1000º gol, está no Maracanã, ele disse, ou cuidam das criancinhas, ou daqui a um certo tempo nós teremos um Brasil de marginais. Parece que ele preconizou corretamente. Agora, nota-se movimento, eu pelo menos não percebo, mas eu quero ouvir sua opinião como líder classista. Nota-se movimento no Congresso Nacional, deputados federais e senadores, que é quem pode fazer as leis, para mudar esse estado de coisas ou não? Eu acredito que sim, eu acredito que todos estão tentando se movimentar na direção de buscar alguma solução. Agora, abrir a boca lá, parece que eu só vejo Bolsonaro hoje, nesse aspecto de segurança pública, de arrochar ou não, porque se alguém fala, não chegou ao meu conhecimento ainda. Bom, essa sensação de segurança, ela entra muito no aspecto local, ou seja, é a sensação que a gente tem diante do bairro que você vive, diante da comunidade que você vive. Verdade. O que a gente precisa é tentar trabalhar os elementos que localmente a gente tem interferência direta. Se a gente for aguardar de cima para baixo que a solução aconteça, sinceramente eu acredito que não.
ou a sociedade ela se apodera definitivamente dos seus problemas e busca a solução através dela própria, através dos seus mecanismos de organização governamentais ou não governamentais, aonde você tem exemplos em diversas cidades do Brasil, aonde essa base social ela está tentando se autogerir e resolver seus próprios problemas, ou participando da organização da sua escola, ou participando da organização da sua creche, ou participando do trabalho de coleta de uma forma generalizada de lixo, seja do que for, porque tudo isso ela compõe a base de construção do quadro de violência que a gente vive, principalmente o movimento que a gente está hoje dentro da associação comercial, que é o Todos pelo Emprego, que a gente entende que se a base de emprego ela for corroída, não tem órgão de repressão que resolva a questão da violência. É verdade. A gente vai a uma pausa. O nosso entrevistado, você já viu, é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, Marcos Procópio. A preocupação é generalizada. Todos nós temos preocupação com essa situação. Agora, não estamos percebendo movimento de quem poderia fazer alguma coisa, e aí a sociedade precisa se mobilizar. Uns acham que se amando pode resolver, outros acham que isso é perdido, só vai aumentar o índice de violência. E cada um vai fazendo a sua parte para tentar escapar no Brasil de hoje. Nós voltamos já já. E salve o Brasil hoje, empresário Marcos Procópio? Eu acredito que sim. Eu sou... Jesus Cristo ou o Papa? Eu estou brincando aqui para descontrair. Eu sempre acredito que a sociedade ela tem que cumprir o seu verdadeiro papel. Esse engajamento que a gente chama de engajamento civil, aonde você pega em sociedades mais ricas ou em países mais ricos, e quando você vê o que está na base desses países, são justamente o engajamento civil. Ou seja, é a população tentando resolver os seus problemas dentro do seu ambiente, dentro da sua casa, dentro do seu limite. E cada um fazendo essa parte, ele gera um efeito capilar muito grande. Para você ter ideia, por exemplo, nos Estados Unidos tem mais de 112 milhões de pessoas que exercem algum tipo de trabalho voluntariado. Isso gera um PIB, uma riqueza de prestação de serviço para a sociedade não medida. Aqui não existe essa cultura, né? Já tem várias cidades implementando isso. Aqui em Recife foi feito esse tipo de engajamento. Eles têm mais de 80 mil pessoas cadastradas hoje executando algum tipo de trabalho voluntário. Ou seja, a gente monta uma rede de proteção social onde a gente faz com que os indivíduos que necessitem tenha esse tipo de proteção, não só do Estado, aonde a gente acha sempre que a solução vai partir de cima. Está no poder público, né? Sempre se pensa então a gente acha que vai vir uma solução mágica de cima. Não tem, eles não têm poder capilar, eles não têm recursos, eles não têm capilaridade. Eles não conseguem resolver o problema na velocidade, na quantidade que é necessária. Então nós, como sociedade, a gente precisa fazer isso. A gente precisa se ordenar e se coordenar diante disso. E o poder público se envolve com esse tipo de trabalho ou não? Ele é parte... Em termos locais, por exemplo? É parte do processo. Todos os órgãos públicos, eles são parte do processo. Mas à medida que os estados crescem, o estado de uma forma geral ele cresce, ele dificulta o processo de autogestão. Ele não consegue se autogerir. Enquanto maior ele fica, pior o serviço. Quando os senhores se reúnem aqui com, por exemplo, as autoridades policiais, o que é que ouvem desses homens e mulheres que trabalham na segurança pública, desse quadro que nós estamos vivendo? Os órgãos de repressão, sempre que a gente se reúne com eles, a gente procura oferecer o que é que nós podemos fazer para ajudá-los. Porque é um problema complexo. E os órgãos de repressão, eles não vão conseguir resolver sozinhos o problema de segurança pública. Eu vi uma entrevista de um coronel recentemente em uma da TV, ele disse, tudo bem, vamos resolver a questão da prisão, a questão da repressão. Quem vai resolver a questão do emprego? Porque se eu não arrumar alguma coisa para esse indivíduo fazer, para esse indivíduo se sustentar, e a sua família, ele vai voltar. Ou ele vai voltar, ou aqueles seus entes, eles vão estar de alguma forma induzidos a. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com essas matrizes. Então, para mim, a matriz educação e a matriz desenvolvimento, que é traduzida em emprego, ela precisa ter um cuidado mais perene. A gente praticamente não dá importância para a questão econômica. É como se fosse um mero reflexo de algumas ações pontuais do governo federal. E o que eu tenho visto recentemente andando no Brasil afora, semana passada mesmo eu estava numa das cidades do Paraná, é que você tem cidades empreendedoras
tratando de ações locais que protegem a cidade economicamente. Protegendo economicamente, você tem mais impostos, você tem mais emprego, você tem mais recursos para serviço público, saúde, segurança total, ou seja, você começa a criar a cadeia virtuosa e a gente começa a resolver os problemas. Nesse caso concreto aqui de Campinas, desse prejuízo que alguns colegas seus empresários tiveram com esses arrombamentos de loja com veículos e tal, o que é que a polícia diz a respeito? Porque eu fico imaginando o seguinte, tem como botar uma guarnição policial em cada rua do centro comercial à noite? Eu acho que não tem contingente para isso. Qual seria a solução para um caso desse? No mundo todo, o problema de contingente é o número um que eles colocam. Você montar um posto de serviço ou um posto policial é extremamente caro. O que precisa se fazer, ou pelo menos ao nosso entendimento, o que a gente tem visto que é feito no mundo todo, é montar o aparato, aumentar o aparato tecnológico que permita que eu faça esse tipo de vigilância à distância. E com menos recursos de pessoas. Para você ter ideia, existe uma inteligência artificial que analisa essas imagens. Por exemplo, se você cria um aparato, como eu fui visitar da cidade do Rio de Janeiro, que é quem fez o da Copa, eu fui 3 vezes visitar aquele aparato lá, que é o Centro de Operações. Ele tem mais de 2.000 câmeras. Não existe pessoas visualizando aquilo. Na realidade, existe uma rede de inteligência de computadores que analisa as informações daquela imagem e que dispara os alertas. Ou seja, com pessoas, você tem que otimizar esse recurso. O recurso humano é caro de treinar, é caro de manter, é caro de colocar ele à disposição. Então, o aparato tecnológico é que tem que crescer. Como é que estão os colegas que sofreram esse tipo de prejuízo? Eu fico imaginando, eu que já fui um pequeno bodegueiro, como é que esse pessoal está? Porque ele tem a loja arrombada, o prejuízo material ali já das instalações, ele tem o produto levado, ele vai ter que pagar imposto daqueles produtos que ele comprou, ele vai ter que pagar o salário do funcionário, recuperar a loja. Como é que esse pessoal está, Marcos? É outra coisa que a sociedade tem que entender, porque aquilo não é um prejuízo dele. A partir do momento em que você tem o direito de funcionamento tolhido, você tem a impossibilidade de criação de empregos, você tem a impossibilidade de geração de impostos que vai beneficiar a própria sociedade, e aquilo que eu venho dizendo, aquele produto oriundo do furto ou do assalto, ele vai para onde? Alguém vai comprar aquilo, né? Alguém vai comprar. É isso que eu estou dizendo, que a sociedade fica autoalimentando. E aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, pode ser até que seja de boa fé, adquire aquele produto onde ele não sabe da procedência, ele está retroalimentando a violência, no qual ele próprio ele vai ser vítima na sequência. Então, quando os empresários às vezes ficam brigando, ou por segurança, ou a questão dos impostos, como a gente briga quando há elevação dos impostos, é as associações de classe que vai reclamar. Cadê a população reclamando? Porque aquilo vai refletir diretamente no preço dela. É ela que vai pagar. Aí não é coisa de empresário, não é coisa de empresário. Isso são responsabilidades civis, isso é uma questão de sociedade como um todo. A gente precisa se fazer ouvir e se movimentar na solução desses problemas que nós temos. É verdade. Eu, ao chegar hoje aqui na televisão, encontrei um cidadão que estava ali em frente ao nosso prédio e ele veio conversar comigo e disse, olha, eu não consigo mais entender o Brasil. O sujeito mata um pai de família, assassina, comete o homicídio, essa família fica desprotegida, a viúva e os filhos sofrendo, sem ter quem supra as necessidades familiares, e o sujeito que matou, o criminoso, se preso, ele vai para um presídio e vai receber dinheiro do governo. Não é uma coisa meio esquisita para a gente parar e pensar um pouquinho? É o Brasil de hoje. Nós voltamos já, não sai daí. Comércio de Campinas hoje na área central, como é que está, Marcos? Essa crise tem afetado muito, o pessoal reclama, está complicado? A gente tem 2 movimentos aí, né? Por exemplo, a gente tem um movimento de retração econômica, que isso é fato, é notório, é todo mundo explicado, e tem um movimento de bastidores, que é o que eles estão chamando de indústria 4.0 ou revolução digital, onde as pessoas estão modificando o seu hábito de consumo. A meu ver, essa revolução digital e indústria 4.0, ela impacta muito mais fortemente do que a própria pressão da atividade econômica, porque esse movimento é um movimento contínuo e perene. O movimento econômico, ele é cíclico. Então, a gente está hoje nesse movimento, mas no ano que vem a economia ela vai reagir. Mas essa modificação nos hábitos de consumo das pessoas, aonde você tem as inteligências substituindo a mão de obra,
onde quem está exercendo algum tipo de trabalho, vamos dizer, laboral repetitivo, vai ser substituído por máquina. Algumas profissões vão desaparecer? Vão desaparecer. Não tem jeito. Em todas as discussões que eu tenho participado nos últimos 2 meses, a última foi quinta-feira, está sendo colocado isso. E essa modificação, aonde o consumo das pessoas, o hábito de o fazer está se modificando. Então, ou seja, para a gente traduzir, tem muita gente, um dos pontos, tem muita gente comprando pela internet, por exemplo. Aí não vai à loja física, não é isso? Ou no Brasil ou fora do Brasil. Fora do Brasil. E cada vez mais a base de compra está aumentando. Para você ter ideia, hoje, os 3 primeiros lugares são eletrônicos, divididos nas suas subcategorias. O 4º lugar é vestuário. Se a pessoa já compra roupa pela internet. Roupa, sapato, tudo. Agora, o que leva as pessoas a isso? É o preço mais alto aqui? Não. Tem uma série de situações. E uma das coisas que está chamando a atenção é porque essa internet está extrapolando o Brasil, ela está indo para fora. Hoje tem gente comprando relógio da China. Relógio por R$20, demora 3 meses para chegar, mas um dia chega, né? Se o carro dos Correios não for levado também quando chega aqui, tem isso. E eles estão incrementando esse processo logístico. À medida que isso está acontecendo, o volume está crescendo, esse processo logístico está aumentando. Então você compra hoje de qualquer parte do mundo, você tem um limite de isenção e, além disso, você tem as questões locais. Para você ter ideia, a Amazon abriu o seu marketplace, que é a gigante mundial, quarta-feira. Agora, dia 18. Então isso vai ter um impacto muito grande dentro da sua estrutura. E o que o comerciante local deve fazer? A resposta não é só o que o comerciante local deve fazer, é o que os empreendedores, de uma maneira geral, aliado a toda a estrutura de movimentação econômica, ou seja, de todas as entidades de classe, de que forma a gente vai reformular nossas matrizes econômicas. Como é que nós vamos trabalhar, né? Como é que a gente vai? Eu vi você falando agora há pouco sobre a questão do Uber. Isso é inevitável, não tem jeito. Essa modificação, ela é provocada pela base. A partir do momento que você modifica os hábitos da base, não tem como você voltar. Né? Não tem volta. Aí o taxista vai ter que se adequar a isso aí, ou então ele desaparece também. Para você ter, eu estive na cidade de Tel Aviv, os taxistas de lá criaram um aplicativo semelhante ao Uber. Você quer pegar táxi, você pode usar o relógio direto. Se você não quiser no sistema Uber, que eles chamam lá de táxi, ele vai também. O próprio carro do taxista serve ao próprio sistema dele. Você teve em Tel Aviv? Tel Aviv. Jerusalém também não? Jerusalém também. Viu alguém assaltando alguém por lá? Ninguém. Violência interna não. Agora você sabe que lá o sujeito serve o exército de Israel, quando termina o que é que ocorre? Serviço militar obrigatório. Aquela arma ele leva para casa. Todo mundo tem sua arma. Quem serviu o exército israelense. Ele serve até os 40 anos, homens e mulheres. Se fez pantin, você sabe o que é que eles fazem lá, né? Não tem para onde. Então, há lugares no mundo, é por isso que eu digo, tem coisa boa nesse mundo. E por que o brasileiro não copia coisa boa? Só copia coisa ruim? Veja bem, cada sociedade vai acabar buscando a solução que serve a si. E não existe uma solução geral para o Brasil, de uma forma geral. O Brasil, existem vários Brasis aqui dentro. Então, no Rio de Janeiro deve ser um, aqui na Paraíba deve ser outro. O que a gente tem que buscar é justamente aumentar a rede de proteção dessa sociedade, de uma forma generalizada. E eu acredito que essa rede de proteção, ela começa com a educação e começa com o desenvolvimento econômico. Tem que prestar atenção nessas duas matrizes. Se essas duas matrizes elas forem bem trabalhadas, o restante a gente consegue fluir. E a associação comercial nota movimento dos empresários como um todo, no sentido de se adequar a essa nova realidade? A gente já está fazendo alguns movimentos. Recentemente, a gente está promovendo uns cursos de marketing digital, para que a gente comece a adotar os empresários dessas ferramentas. Mas a gente precisa também fazer com que as instituições que formam mão de obra também dotem esses profissionais para a nova ferramenta. E preparando o pessoal para trabalhar assim, né? Eu não posso preparar as pessoas para a empresa do passado. Claro. Eu preciso preparar para a empresa do futuro. Então, se o ambiente exige um gestor de empreendimento online, eu não posso estar fazendo só gestão de empreendimento em loja física. É verdade. A grade curricular de ambos é totalmente diferente. Agora, você foi secretário de Estado no primeiro governo de Ricardo Coutinho, e essas compras lá fora afetam também a arrecadação estadual? Nota-se isso? Ou tem uma laminha para o Estado? Fica um pouquinho. Veja bem, com a resolução do Senado, que há alguns anos foi promulgada,
assim, a arrecadação do Estado, ela está subindo, porque a cada ano está incrementando em 20% o valor do imposto que é destinado ao local de consumo. Então, esse ano de 2017, nós estamos com 60%. Se você compra alguma coisa de fora, 60% vem para Paraíba do imposto, 40% fica lá, na origem. Para o ano 80, 2019 100. Vem tudo. Então, a gente está naquela curva de subida. Só que naquele momento, a base do emprego daquela região de consumo vai desaparecer. Então, a região de origem é que está mantendo o emprego. Então, você está fazendo uma transferência paulatina de impostos para o destino, só que a base de consumo aqui sendo reduzida, o imposto também vai reduzir na sequência. Então, tem que ter essa visão de longo prazo, para que a gente possa capacitar e dotar nossa sociedade de novas ferramentas. E a reforma trabalhista já apresenta reflexos por aqui ou ainda não? Ela só entra em vigor no mês que vem, né? O pessoal já se movimenta? A gente também tem promovido seminários para que os empresários se dotem de informações a respeito de como é que ela vai, vamos dizer, efetivamente, na prática, funcionar. É um instrumento importante, é necessário, existem vários níveis de competição hoje entre cidades e entre países. Eu estava, sexta-feira, eu fui visitar o polo industrial hoje do Paraguai. Assunção mesmo? Não, ele fica a 20 quilômetros, mais ou menos, da fronteira. Diversas empresas brasileiras estão indo para lá. Inclusive a Guararapes aqui. Olha aí. Se instalou lá. Ou seja, a base de emprego toda migrando para outros lugares. Então a gente precisa... O custo é menor, as obrigações sociais são menores... Na realidade, o custo generalizado, né? Porque você não pode só olhar um único elemento. Claro. Não é só as obrigações sociais. Mas quando você soma tudo, é menor. Se você ter ideia, só a energia é 63% a menor. Aí não tem como você estabelecer um mecanismo de competitividade dentro de um mercado global, dentro do ambiente onde as pessoas cada vez mais consomem produtos de qualquer lugar do mundo. Para a gente concluir, aquela ideia de uma rua 24 horas, uma rua coberta aqui em Campinas, desapareceu ou ainda se pensa nisso? Ainda está se trabalhando nessa ideia. Eu acho que essa ideia é interessante, é importante, ela existe em várias partes do mundo. Não sei se 24 horas seria o ideal, mas os estudos é que devem apontar. Eu vi, por exemplo, um movimento que vocês fizeram há poucos dias, num domingo, lá na Marcel Pinheiro, no eixo comercial, deu muita gente, tinha muita movimentação no domingo, acho que deu resultado, né? Foi um movimento capitaneado pelas associações dos lojistas da Marcel Pinheiro e daquela rede lá do centro. Eu acho importante, eu acho interessante, cria um ambiente amigável, traz as pessoas para dentro, para que elas possam participar do contexto local. Marcos, muito obrigado, viu, por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Eu acho que as suas ideias são muito boas e espero que os empresários de Campina Grande assimilem isso aí, porque é bom para todo mundo. Ninguém pode ficar, como diz um colega meu, com a barriga escorada no balcão, esperando a clientela, que aí está fora de mercado, né? Eu é que sempre coloco à disposição e eu digo sempre que a gente, como sociedade, a gente tem que aprender a resolver nossos problemas. Muito obrigado. Vamos à última do calçadão. O presidente estadual do...